E aí, pessoal, a primeira reunião política entre todas as partes. Carlos Biderman, o presidente do conselho, reuniu todos os agentes políticos do Grêmio para começar uma conversa importante. Muitos assuntos tratados e nós vamos conversar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora um recado especial. Daniel Mors, um dos representantes da Golden Brasil, lançou um evento totalmente gratuito sobre viver de minérios. Dia 31 de outubro, às 20 horas, pelo YouTube. Ele vai apresentar tudo sobre técnicas que ele usou para poder lucrar todos os meses com esse mercado bilionário de minérios e pedras preciosas. É preciso entender que não precisa muita experiência para isso e Daniel vai contar a sua relação com este mercado. Clica na descrição do vídeo e entenda tudo sobre isso. As vagas do curso são limitadas e você pode agora fazer parte, então entra na descrição, clica no link, te inscreve para a aula do Daniel Mors e ainda vai concorrer, participando dessa aula, a uma mini barra de ouro. Portanto, viver de minérios é possível. O Daniel vai nos contar como. Eu vou dar uma olhada. Gente, a reunião ou a primeira reunião entre os agentes políticos do Grêmio. Carlos Biderman é o atual presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio. Na segunda-feira nós teremos a eleição para a presidência. E na última quarta-feira, o presidente Carlos Biderman chamou todos os agentes políticos do Grêmio para uma primeira conversa, explicando pontos importantes que podem e precisam ser discutidos e também começando, sim, uma espécie de transição. Não a transição política do executivo, mas entendendo as peças. Vou dar um exemplo. A relação com a Arena, essa discussão que o Conselho tem sobre a SAF, enfim, situações mais macro necessárias do Grêmio. Quem é que participou da reunião? Odorico Roman, Alberto Guerra, Luciano Brasil, Alexandre Bugin e Romildo Bolzan. Quem são? Odorico e Guerra, candidatos à presidência do Grêmio, que serão colocados aí para uma eleição lá no dia 12 de novembro. Luciano Brasil e Alexandre Bugin, que são os candidatos à presidência do Conselho, que será disputada, como eu disse, no próximo dia 17, na segunda-feira. E Romildo Bolzan, o atual presidente do Grêmio. Este ponto e essa reunião, primeiro, valorizar, e acho que precisamos fazer isso, valorizar o entendimento da necessidade de um Grêmio que converse, um Grêmio que consiga construir pontes. Hoje, nós vivemos um momento muito sério na relação do futebol brasileiro e de uma dificuldade que nós estamos vendo, até mesmo de captação de dinheiro. O que acontece hoje com o futebol brasileiro? A entrada de dinheiro externo através das SAFs está desnivelando um pouco aquela regra natural de futebol em cima da força das grandes torcidas. Isso está desnivelando. E o Grêmio vem de um momento terrível, vai precisar passar por uma transição muito complicada de recuperação de espaço perdido, e eu falo isso também no campo financeiro, porque o Grêmio deixou de faturar 180 milhões na temporada de 2022. E voltando à primeira divisão, algumas coisas se recuperam, mas outras levam mais tempo. Vou dar um exemplo. Nós não temos condição de jogar uma competição sul-americana no ano que vem. Então nós não temos essa verba. E muitas das equipes, a grande maioria delas, que vai jogar a Série A, tem. Porque hoje em dia 8 vão para a Libertadores, outros 6 vão para a Sul-Americana, aí tu já tem 14. Mais ou menos isso. Então, tu tem uma distância em relação a essas equipes. Aí tu agrega isso à entrada de SAFs em Botafogo, em Bahia, em Vasco, em Bragantino, e já o dinheiro forte que tem em Atlético Mineiro, em Flamengo e Palmeiras,
aí fica muito difícil de competir. E isso precisa ser discutido já. Então, primeiro, a valorização da iniciativa do Biderman de buscar esse entendimento. A outra coisa positiva é tu sair dali com as verdades já, com situações do clube que vão acelerar um processo de recuperação do Grêmio ali na frente. O Grêmio tem alguns prazos que precisa cumprir, e esses prazos também são situações necessárias. Vamos lá. O Grêmio tem eleição do Conselho 17. Na eleição do Conselho do dia 17, tu já vai ter uma semana para inscrição dos conselhos de administração. Então, no final daquela semana, tu já vai ter inscrição dos conselheiros, dos vice-presidentes que serão eleitos. Lembrando, é 1 mais 6. Então, tu tem aqui já um número importante. Aí tu vai para eleição no conselho no primeiro turno, que nesse momento me parece resolvida, tá? Tanto o Alberto Guerra como o Odorico Roman vão garantir vaga no segundo turno. Aí tu tem lá, essa eleição é no início de novembro, aí tu tem lá a eleição em segundo turno dia 12 de novembro, com o presidente do conselho eleito, com as coisas sendo tocadas, mas não com a transição aí do executivo sendo com andamento. Tu não tem isso, porque tu não consegue ter ainda. Não consegue. Tu não consegue hoje ter algo aqui que seja prático. Vou dar um exemplo. Não foi discutido nessa reunião aqui a renovação do Kahneman. Não foi discutido. Porque nem pode ser discutido agora. Como é que tu vai discutir isso? Agora, aqui, entre este momento, que foi a primeira tentativa de união dessas partes, a partir do entendimento da reunião do presidente do conselho e da decisão de quem é, bom, se comece já a transição. Tem pontos muito importantes a serem discutidos. O executivo de futebol não vai poder ser discutido porque isso só vai vir depois do dia 12. A força de renovações também não. Agora, a realidade financeira é algo que pode ser discutido. Quanto o Grêmio vai tentar buscar e como o Grêmio pediu empréstimo para pagar as contas, da mesma maneira. Então está na hora de acelerar esse processo e esse foi o primeiro ponto, a primeira ação, a pedra fundamental aí desse início de transição deste processo. É fato que não foi discutido nada prático no campo do futebol, mas pelo menos no campo do clube algumas coisas estão bem postas e todos os candidatos sabem o tamanho do problema. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.